Hoje, é 16 de setembro de 2023, o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, neste sábado, estamos reunidos localmente aqui em Recife, né, na associação denominada Cultura Nordestina, e também via Skype. Então, hoje temos a satisfação de apresentar, né, a palestra do professor Carlos Alberto Tinoco. Né? Então, o professor Carlos Alberto Tinoco, além de conhecido e renomado psicólogo, né, autor de vários livros, né, ele tem como formação também e é mestre e doutor em educação. Então, ele é um estudioso profundo desses temas. O tema hoje é sobre o paradoxo EPR, né? Einstein, Podolsky e Rosen, um paradoxo conhecido na física, e ele vai fazer suas correlações, né, com o campo da consciência, né, e a parapsicologia. Então, por favor, de novo, a palavra é sua mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria agradecer ao Jalmir o convite para essa pequena exposição, dizer que tem no IBPP assim, um instituto a quem eu considero e respeito muito. O IPPP tem contribuído amplamente para o desenvolvimento da parapsicologia brasileira, através de inúmeros congressos, de inúmeras publicações. Então, meus parabéns ao Instituto. Eu só queria que você projetasse os slides. Você quer que eu projete, né? Perfeitamente. Então, deixa eu abrir aqui para depois compartilhar. Então, pessoal, eu vou aqui compartilhar. Eu queria só um sinal aí quando a minha tela estivesse presente e eu vou projetar o slide. Apareceu o slide? Apareceu. Pronto, vou colocar no modo apresentação. Ok? Então, paradoxo EPR e o campo da consciência. Ok. Bem, e você passa os slides ou eu passo? Não, aí como eu tô aqui compartilhando, eu passo. É só você me dizer. Tá bem. Então, turma, quando duas partículas subatômicas que têm a mesma origem se formam, por exemplo, o par elétron-positron, você faz um fóton passar próximo a um núcleo, e esse fóton se divide em duas partículas, que é o elétron e o positron. Elas possuem um movimento de rotação, entre aspas, sobre um eixo imaginário, como um peão. Um peão que gira para cima e outro que gira para baixo. Isso é chamado de spin. Então, o positron gira de esquerda para a direita e o positron da direita para a esquerda, só que ele tem um eixo para baixo. Então, eles têm o eixo assim, up-down, os físicos chamam, up-down. Mesmo que esse par eletron-positron esteja separado por milímetros ou por milhões de anos-luz de distância, essas partículas mantêm seus movimentos de rotação em sentidos opostos, ou como se diz na física, up-down. Um apontando para cima e a sua irmã apontando para baixo. Não se sabe se essas partículas subatômicas têm rotações, que são chamadas de spin, mas é tratado como se fosse. Essas duas partículas constituem o chamado singleto. Então, esse par elétron podem ser outras partículas, mas vamos tratar só do singleto par elétron-positron. Pode passar. Então, como eu disse, quando um fóton passa próximo a um núcleo de átomo, ele se divide em duas novas partículas, um elétron e um positron. Pode passar. Independente da distância entre eles, se eles estiverem muito pertinho, separados por frações de milímetro,
ou se um estiver na galáxia de Andrômeda e outro na Via Láctea, caso você altere a direção de um spin deles, você spin assim. Se você muda um deles para cima, o outro instantaneamente vira para baixo. Isso pode ser feito com auxílio de campos magnéticos. Você faz o par eletropósito. Uma das partículas você coloca no campo magnético, ela gira. Porque o spin é um momento de dipolo magnético. Então, se você tem as duas partículas assim, e elas se afastam, e você pega, coloca uma tela no campo magnético, o spin gira. O giro do peão muda. E o que acontece com a outra? Instantaneamente muda também. De maneira a manter o giro para cima e para baixo. Parece bruxaria, né? Mas isso é verdade. Isso está previsto pela mecânica quântica. Essa estranha ligação entre partículas subatômicas, que possuem a mesma origem, também é conhecido como emaranhado quântico, como será abordado abaixo. Pode passar. Qualquer coisa pode interromper, não pode interromper a qualquer momento. Então, na mecânica quântica, o paradoxo EPR, o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, é um experimento mental que questiona a natureza da previsão oriunda da teoria quântica e que o resultado de uma medição realizada em uma parte do sistema quântico pode ter um efeito instantâneo no resultado de uma medição realizada na outra parte. Ou seja, alterou um spin, o outro altera instantaneamente. À primeira vista, isso vai contra os princípios da relatividade especial, que estabelece que a informação não pode ser transmitida mais rapidamente que a velocidade da luz. Então, de acordo com a relatividade, não existe velocidade superior da luz. No entanto, esses spins são trocados como se tivesse uma misteriosa ligação entre essas partículas subatômicas, que faz com que eles tenham como que uma ligação misteriosa. Pode passar. Essa equação foi publicada pelo Einstein em 1905, no seu trabalho intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Então, aqui está uma equação que define a massa em função da velocidade do corpo que se desloca. Então, essa equação aqui nos mostra que se a velocidade do corpo aumenta, assim, caminhando para a velocidade da luz, que é c, esse denominador vai para zero. E essa massa vai para o infinito. Então, ora, uma massa não pode ter um valor infinito. Então, a equação está dizendo que um corpo não pode ter uma velocidade superior à da luz, nem igual. Então, se a mecânica, se a relatividade previu isso, como é que as duas partículas do singleto se comunicam entre si com velocidade maior do que a da luz? Eis o paradoxo. O paradoxo EPR é esse. Pode passar. Ô Tinuca, só uma questão didática assim, para os que não são mais afeitos a número, né, a física, só mostrando aí que, por exemplo, essa tem V2 dividido por C2, né? Naturalmente, quando a velocidade, né, ela fica próxima, aí você vai ter V se transformando em C, ou se aproximando. Isso. Parado, né? Só para ficar didático, né? Certo. E procurar, né, estender as pessoas que são mais... Entendi, Jovem. Aí você vai ficar 1 menos algo bem próximo de 1. 1 menos 1 é 0. Então, só isso. Você entender, se fosse a metade, 1 menos meio, aí seria meio. Então, M0 dividido por meio, aí teria 2 vezes. Aí, à medida que ele vai diminuindo, esse 2 vezes fica 3 vezes, 4 vezes, aí vai ficando infinito nesse exemplo, né? Só para esclarecer, assim... Isso. Aí, digamos, como você permitiu, né?
É assim. Com certeza, já vi. Então, esse aqui, M0 é a massa em repouso, e M é a massa digamos, um elétron. M0 é a massa do elétron em repouso, e M é a massa do elétron caminhando. V é a velocidade de deslocamento do elétron. C é a velocidade da luz. Quando a velocidade do elétron V caminha para o valor C, fica 1 menos 1 dá zero, e esse denominador aqui fica igual a zero. Então, o M0 vai para o infinito. O M vai para o infinito. Não sei se deu para compreender. Não, perfeito. Agora sim, era só para poder fazer uma extensão aí para quem não existe. Só Pois é, complementando. então, Ele só complementando. quando Einstein... É inercial. Só complementando. Isso. Não é a massa inercial, né? Que o pessoal está muito acostumado, que existe a massa gravitacional e a massa inicial. A que vai para o infinito é a massa inercial. Com certeza. Então, diante disso, como Einstein é o autor dessa equação e da teoria da relatividade restrita e da geral, ele não aceitava que a comunicação entre um par elétron oposto caminhasse com velocidade igual ou maior do que a da luz. Isso seria um contrassenso para a relatividade. Quem estava certo, a relatividade ou a mecânica quântica? Pode passar. Então, EPR vem dos físicos Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, os três defensores do ponto de vista realista, que apresentaram esse experimento mental em um trabalho publicado em 1935, no intuito de demonstrar que a mecânica quântica não é uma teoria física completa. Então, pode passar. É alguma vez também denominado paradoxo EBPR devido a David Bohm, que converteu o experimento mental inicial em algo próximo a um experimento viável. O título deste artigo do Einstein, de Podolsky e de Rosen era pode a descrição da mecânica quântica da realidade física ser considerada completa? Quantum Mechanical Description of Physical Reality be considerado completo. O artigo foi publicado em 1935 na Physical Review. Pode a descrição da mecânica quântica da realidade estar completa? Era a pergunta que o Einstein... Então, eles achavam que com esse artigo, ele teria dado a paulada definitiva contra a mecânica quântica. Pode passar. Bem, o que aconteceu em 1982? De 35 para 82, você já viu quanto tempo tem, né? Décadas. Em 1982, em Paris, o físico francês Alain Aspect e colaboradores realizaram uma experiência que demonstrou definitivamente que Einstein, Podolsky e Rosen estavam errados e a mecânica quântica estava certa. Aí você imagina a quintura, né? As duas partículas gêmeas interagem com velocidade instantânea. E agora? Essa é a questão. Pode passar. O artigo de Alan Astrid, que eu tinha esse artigo até muito pouco tempo, mas agora não tenho mais, se titulava Realização Experimental uma realização experimental do paradoxo Einstein, Podolsky e Rosen, uma nova violação da desigualdade de Bell. Ele publicou em Paris em 1982, ou seja, realização experimental do experimento mental de Podolsky, Rosen e Bohr, uma nova violação da desigualdade de Bell. Esse é o artigo do... Então, o que ele fez? Ele gerou o par eletron-pôsitron dentro do laboratório, esperou uma fração de segundo, quando eles estavam bem distantes, ele ligou um campo magnético, um spin de uma das partículas girou e a outra girou no mesmo instante. Ou seja, a mecânica quântica está certa e o Einstein, que a relatividade está errada.
Esse é um paradoxo quente, causou muita discussão na física desse período, e o resultado foi isso. O Einstein estava errado. Pode passar. O Einstein até brincou, dizendo que as predições da mecânica quântica eram estranhas ações a distâncias. É uma espécie de telepatia. Voltando, eu vim agora para a psicologia. Pode passar mais um slide. Esse é o Alan. Desculpa. Esse é o Alan Aspect, que demonstrou o que eu acabei de dizer. Então, vou fazendo um salto agora para a psicologia. Não existem experimentos mostrando se a telepatia é instantânea ou não. Existem experimentos evidenciando fortemente que a telepatia existe. Por exemplo, foi feita uma experiência na antiga União Soviética, entre Leningrado e Moscou. Não sei se foi o professor Vassilev, que colocou um paciente numa gaiola de fala, paciente que tinha uma relação de afetividade mútua, de amizade, de amor mútuo. A gaiola de fala impede que ondas eletromagnéticas entrem na gaiola de fala. Um fora da gaiola e outro dentro, e houve telepatia. Então, a telepatia não se transmite por ondas eletromagnéticas. Está descartado isso. Né? Pode passar. Bem, Alan Arthur é bacharel pela École Normale Supérieure de Cachan, na França. Depois de seu trabalho descrito acima, ele se voltou para o estudo do esfriamento a laser de átomos neutros e vários experimentos envolvendo o estado condensado de Bose-Einstein. Ele foi diretor desse instituto aí, e atualmente é membro da Academia de Ciências da França e professor da École Polytechnique. Portanto, o Aspect é uma pessoa bastante qualificada. Pode passar. Ele foi prêmio Nobel agora de 22, foi? Eu não lembro, Jamil, se ele ganhou o prêmio Nobel de Física. Não estou certo disso. Mas, para mim, ele merecia, né? Ao que parece, ele foi prêmio Nobel dividido com mais dois outros pesquisadores, de 22, quer dizer, é recente, né? Nossa. Mas vamos Infelizmente, uma merecida honra. Bem, agora uma observação interessante aqui. Você já deve ter ouvido falar no parapsicólogo britânico Guy Lyle Playfair, meu amigo, faleceu há pouco tempo. Eu fui na casa dele em Londres, ele me fez presente de um livro cujo título é Twin Telepathy, ou seja, telepatia entre gêmeos. Aqui em Curitiba, eu registrei um caso muito interessante que está no livro meu, em que dois gêmeos, só que um era do sexo masculino e o outro era do sexo feminino, foram se vacinar para a Covid no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo minuto, sem que nenhum soubesse do outro. Então, os gêmeos idênticos guardam entre si uma relação telepática, que ele não sabe o que está acontecendo, mas guarda. Então, podemos pensar que aquilo que acontece com o par de partículas subatômicas, que possui a mesma origem, é algo da mesma natureza do que ocorre entre gêmeos idênticos. Se bem que as partículas estão em um nível subatômico e os seres humanos sejam macroscópicos, podemos especular que a ligação entre eles seja da mesma natureza. Assim como entre o par de partículas da mesma origem existe uma ligação estranha, entre os gêmeos também deve existir uma relação estranha. Acho que vocês sabiam disso, né? Sim. Pois é. Bem, então podemos passar. Bem, eu em Recife apresentei um trabalho
me lembro em que ano, um dos congressos que foi realizado em Pernambuco, e eu apresentei um trabalho, Entropia e Psi. Então, eu vou falar um pouco disso aqui. Então, vocês vejam, eu acho que tem uma certa afinidade o tema do paradoxo EPR com a parapsicologia. Questão da comunicação à distância, questão da comunicação instantânea. Então, eu acredito, eu estou firmemente convicto, com a minha pequena experiência no campo, que existe em todos os seres vivos, em torno, próximo, ligado a eles, um tipo de campo que não é um campo, não é uma das 5 interações, não é uma das 4 interações físicas conhecidas. É um campo que não é eletromagnético, não é elétrico, não é magnético, não é gravitacional, não é um campo nuclear, nem é um campo de natureza fraca. É um campo diferente. Vocês devem ter ouvido falar do professor Roger Nelson. O Roger Nelson pegou geradores de eventos aleatórios e colocou próximo a um campo de futebol lá nos Estados Unidos, onde estava um momento de grande comoção, né? Quando havia um gol, o gerador de eventos aleatórios colocaram um num bairro, outro no outro bairro, outro no outro bairro, outro no outro bairro, mais ou menos próximos, mas distantes um do outro. E quando havia um gol, que era um momento de grande comoção da assistência, o gerador causava desvios para cima, né? Evidenciando que há um campo da consciência, né? Eu acho que vocês, se qualquer coisa, vocês podem interromper. Então, é isso aí. Pode passar. Tino, já que você falou do gerador de número aleatório, né? Esse aí citado por Roger Nelson, eu tive a oportunidade num evento aí em Curitiba, no Encontro Psi, que foi feita uma cerimônia de ayahuasca para o pessoal do congresso, né, do evento. E foi uma cerimônia que durou umas 6 horas, e um pesquisador japonês que você conhece, que é o Kokubo, Isso. ele levou um gerador de número aleatório, que é uma caixinha feita com um tijolinho, né, coisa assim, de 15, 20 centímetros no máximo, e ligou esse gerador de número aleatório, que, como você disse, ele gera 0 e 1, né, que vale a cara e coroa o tempo todo. E ele depois mostrou no dia seguinte, a nós, a mim, a Fábio, não me lembro se Ronaldo também, acho que estava presente nesse evento também, e nessa mostra. Então, ele mostrando o funcionamento dele, né, que é como se fosse ele pode o funcionamento ser como se fosse uma reta ou como uma rampa, né? Porque se você vai chamando 0 e 1, 0 e 1, ele vira uma rampa. Ou então ele vira uma reta, né? E mais ou menos por volta das 3 horas, eu achei interessante que ele funcionou normal, e aí esse gerador do número aleatório, por volta de 3 horas de funcionamento, ele começou a se desviar, né, do comportamento esperado, né, ele aumentando na rampa, ela sobe um pouquinho mais do que seria esperado, aí passou, não me lembro mais exatamente, 1 hora ou quase isso, depois voltou ao normal, né? Então, é assim, querendo evidenciar, né, se pode dizer assim, que durante parte, né, daquela experiência da ayahuasca, né, que você tem em transe induzido, né, pela droga, né, que são um conjunto de drogas alucinógenas, e aquilo ali, aparentemente, ele influenciou, né, o equipamento. É só um exemplo, né, que no caso foi pessoal, né, para corroborar aquilo que você acabou de dizer aí na apresentação. Né, ótimo. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, Jobi. Mas, olha, eu tenho um projeto, é porque eu já estou caminhando para 80 anos, estou assim um pouco devagar, embora esteja lúcido e bem,
e colocar um gerador de eventos aleatórios na cabeceira de um moribundo, para ver de que modo o fenômeno da morte, ou do desencarne, como acharem, afeta o gerador. Eu tenho esse projeto, não realizei ainda, mas gostaria de ter. Eu teria que submeter a um conselho de ética do hospital, os parentes de assinar documento concordando, que é uma experiência num momento de muita comoção, e eu queria saber se o gerador é afetado. Mas muito interessante, eu não sabia. E outra também, exemplo também do encontro psi, eu acredito que não foi nesse mesmo ano, foi no ano anterior. Um pesquisador japonês que veio junto com o Kokubu, que é o Tatsu, que esteve lá. Tatsu Hirokawa. Exatamente. Ele apresentou um estudo desse num festival japonês, onde ele se hospedou num hotel que ficava em frente, eram uns 3 dias de festival, está lá no arquivo, nos anais. E onde ele colocou também o gerador de número aleatório para ver se toda aquela cerimônia, ao longo de alguns dias, e ele afetaria o equipamento. O equipamento tem nada a ver, é uma coisa ali que está funcionando, de uma forma aleatória, o 0 e 1. Ele é gerado, assim, inclusive não é um algoritmo, o de inglês ele fala isso, ele utiliza o efeito de túnel, que tem, o tunelamento quântico, então ele gera isso e de alguma forma ele é afetado, Então você pode conjecturar, que talvez exista um campo aí dessa consciência que em alguns momentos ele possa alterar, que é que não tem nada a ver com o seu modo, mas ele é alterado, Ele mostra aí que foi alterado. Tá certo? Com certeza, muito interessante sua observação. Um gerador de eventos aleatórios, eu quis comprar, eu encontrei acho que da Sony, não me lembro, qualquer coisa como 1.300 euros. Assim, um aparelhinho pequeno, como você mesmo falou. E eu pensei em comprar para uma pesquisa que eu faria junto com o Sérgio Felipe, mas o Sérgio Felipe não respondeu nem que sim, nem que não, então eu não adquiri. Mas eu tenho em mente fazer isso. A Faculdade Espírita, como vocês sabem, infelizmente fechou, Foi uma perda para o país. Tinha um curso de parapsicologia, que era um curso livre, mas um curso muito bem estruturado, fechou, como eu trabalhei lá, eu pensei em fazer por lá, primeiramente, Mas depois pensei em fazer junto com o Sérgio Felipe. Estou aguardando qualquer manifestação dele. Mas é um instrumento muito sensível. O Roger Nelson tem o Global Consciousness Project, em que ele constatou que o gerador ligado na época do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, também apresentou variações muito intensas, Então, você veja, um equipamento movido a decaimento radioativo, sendo afetado pela comoção, por comoções coletivas. O que indica a existência de um campo da consciência que interage com a matéria física. Eu acho muito interessante isso aí. Talvez esse campo da consciência seja uma quinta interação física, Eu já postulei isso num congresso no Rio de Janeiro. Então, o campo está aberto e é um campo muito promissor de pesquisa. Pode passar. Então, vamos falar que nós já falamos aqui. Gerador de eventos aleatórios são equipamentos tão sensíveis quanto se desejar. Os mais modernos são ativados por decaimento radioativo, ou seja, evento totalmente aleatório. O decaimento radioativo é um evento aleatório. O núcleo instável de estronço 90, por exemplo, emite partículas para se equilibrar. Então, são esses núcleos. Então, o gerador é baseado numa janela de emissão de partículas subatômicas
tem uma flutuação para cima e para baixo. Pesquisas parapsicológicas atuais revelaram que os geradores de eventos aleatórios são sensíveis aos desejos, às intenções dos pacientes em teste. Não se sabe qual é a explicação para essa intrigante correlação entre a mente dos pacientes e os geradores. Tudo leva a crer na existência de um campo da consciência e as suas implicações de efeitos no campo da consciência. Então, nós estamos aqui apenas vendo o que já falamos. Vocês podem interromper quando quiserem. Pode passar, Júlio. Parece que. Desculpa, Guaraci, eu acabei esquecendo. Guaraci, ele queria fazer uma colocação, não é isso? Tá. Pois não. Veja bem, nós falamos de gêmeos idênticos. Mais alto, por favor. Quando falamos de gêmeos idênticos, a SEMI não são propriamente idênticos. Exemplo, a oclusão. A oclusão, ela é específica de cada ser, mesmo que seja idêntico. A dor é outro fator importante que também difere dessa identidade. E vocês estão falando, a empatia na consciência é uma coisa muito importante. Você sente a empatia e a empatia, né? Então, são coisas que diferenciam, na realidade, o corpo fala, né? Somente isso. Okay. Obrigado, Guaraci, pela... Interessante, muito interessante. Eu não estou conseguindo ler, porque o slide aqui para mim está muito pequeno. Então, o Dean Radin, que você naturalmente deve ter ouvido falar, ele tem um livro que eu tinha, mas emprestei, sumiu, acho que é Consciousness Field. Então, o Dean Radin propôs que o campo da consciência possui estas propriedades que estão aqui. Viu, Tinoco? Se você quiser, como a tela está bem próxima aqui de mim, eu posso ler, né? Se tiver pequenininho. Por favor, Jamil, faça isso que eu não estou conseguindo ler aqui. Aí não... Eu não estou conseguindo ler daqui. Jalmir, congelou, hein? Tinoco, você não consegue aumentar a tela para você, não? Eu vou ler aqui. Então, as propriedades do campo da consciência seriam o seguinte: a consciência se estende além do indivíduo e possui propriedades semelhantes ao campo quântico, afetando a probabilidade dos eventos. Então, você veja que o Radin está propondo uma coisa que me é muito simpática, e acho que a todos nós. A consciência injeta ordem nos sistemas em proporção à força da consciência presente. Então, quanto mais intensa o campo da consciência, mais ele injeta ordem. A força da consciência em um indivíduo flutua de momento a momento e é regulada pelo foco da atenção. Alguns estados de consciência possuem foco de atenção mais elevado do que outro. É claro, tem pessoas, ou grupo de pessoas, tem capacidade de concentração maior do que outro grupo de pessoas. Isso varia de indivíduo para indivíduo, de grupo de indivíduo para grupo de indivíduo. Quando os indivíduos de um grupo estão todos com a atenção voltada para diferentes objetivos, então a consciência do grupo e a coerência mental do grupo são efetivamente zero. Então, você tem um grupo de pessoas, cada um pensa de um jeito, pensa diferente, então o campo da consciência é zero. O campo da consciência só existe quando há coerência, ou seja, quando todos pensam do mesmo modo, ou quando todos sentem as mesmas emoções. Os sistemas físicos de todas as espécies respondem ao campo da consciência quando ele se torna mais ordenado.
a consciência mais forte ou o campo da consciência mais ordenado e mais coerente. Produz ordem. O termo consciência, aqui é um termo que tem múltiplas interpretações. Né? O que é a consciência? O termo consciência aqui empregado se refere à mente individual e não à mente transpessoal. No yoga, a mente pessoal chama-se chitta e a mente transpessoal é chamada de chitti. São expressões do yoga, né? Desculpe, mas é um tanto técnico, mas eu sou obrigado a ler. Por favor, pode passar, João. Bem, eu queria falar no conceito de entropia rapidamente, para não tornar a coisa tão pouco atraente. Entropia é a medida quantitativa da desordem. Quando você vai numa biblioteca procurar um título, a biblioteca é muito grande, e os títulos estão todos trocados, biologia misturada com astronomia, com matemática, com botânica, então a biblioteca está altamente desorganizada. Então, a entropia está grande. Quando o embrião se desenvolve, você tem ali um fluxo de entropia negativo crescente, porque o aumento da ordem é extraordinário, né? O conceito de entropia é originário da teoria cinética dos gases, e a expressão matemática para entropia é essa daqui, S igual a K log de P. É uma expressão do Ludwig Boltzmann, que é um dos estudiosos da teoria cinética dos gases. A entropia mede o grau de desordem no sistema físico. Bom, vamos pular um pouquinho. Os campos eletromagnéticos possuem a propriedade de baixar a entropia. Então, assim, você tem um gás de átomos ionizados, você bota um campo elétrico em torno desse gás, eles se organizam. Ou seja, as moléculas adquirem a propriedade de se alinharem ao campo elétrico. Então, o campo aumenta a ordem. O campo da consciência também é afetado pelas emoções e aumenta o grau de ordem. Então, postular a existência de um campo da consciência é uma coisa com a qual eu estou de pleno acordo. Né? Pode passar, gente. Como já foi dito, a presença da consciência produz um campo de consciência. Os geradores colocados na presença do campo da consciência produzem uma redução da entropia, aumenta a ordem. É como se a presença da consciência afetasse o espaço ao seu derredor, gerando um campo de entropia. Para utilizar uma linguagem matemática, a entropia é uma função do ponto do espaço, que são as x, y, z, que são as coordenadas de um espaço tridimensional. Pode passar, acho que agora. Também está ainda Reid fazendo pesquisa sobre a influência da distância em teste controlado pelo Direct Mental da psicocinesia. Ele fez teste sobre psicocinesia. Interação mental com sistemas vivos, encontrou resultados que sugerem um decaimento do efeito Descartes. Isso não está demonstrado, mas sugere que a psicocinesia decai com a distância. Ou seja, aliás, o William Rowe, eu tenho um trabalho dele sobre o poltergeist de Miami, em que ele chegou a propor uma equação definindo o decaimento do ele chama de psi-field, com a distância. Então, caso seja verdade que o campo da consciência decai com a distância, pode-se dizer que a entropia é uma função do ponto e que... Pode passar. Me permita só um comentário, né? Essas equações são interessantes, né? Porque todo parapsicólogo, né, sabe que os efeitos PK, né, que dependem, né, da presença de um agente psi, né, eles têm uma certa distância, né? Eles não ocorrem assim como ocorre a telepatia, né? A quilômetros de distância. Sim. É uma coisa interessante essa proposição aí, em função de um campo de consciência, né? Um decaimento do campo de consciência. Eu achei interessante essa correlação.
você fez. Eu estudei 6 casos de poltergeist, e um deles eu registrei em Manaus. Eu não vi o poltergeist ativo, porque o poltergeist tem a estranha propriedade de quando você vai estudar, ele some. Eu encontrei uma casa invadida por pedrada, o telhado da casa cheio de pedra, peguei pedra com mais de 3 quilos. Um de nós, por mais forte que seja, não atira uma pedra de 3 quilos a uma distância de 8 metros. Então, eu acredito que a PK decai com a distância também. O problema é que a parapsicologia tem poucos pesquisadores, e como o conhecimento parapsicológico não afeta o modo de produção material da sociedade, os recursos disponíveis para a pesquisa parapsicológica são quase zero. Porque quem financia a ciência é o processo produtivo e os governos. Então, existe uma relação muito forte entre a produção de riqueza da sociedade e os investimentos nessa área. Não sei se vocês compreenderem isso. Perfeito. Eu falei. Posso dar só uma pergunta? Parece que o Padre Quevedo, fala em 50 metros. Não sei se é isso mesmo, que eu me lembro. Mais ou menos. 50 metros ainda está forte, ainda dá para sentir. Outra coisa que eu acho impressionante é o aporte, né? Como é que faz alguma coisa passar por dentro de alguma coisa? Pois é. Aliás, eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria aproveitar essa colocação do Luiz e dizer que o Hans Bender, no poltergeist de Nickelheim, na Alemanha, ele filmou o poltergeist em atividade e botou na televisão alemã. Ele colocou objeto dentro de uma caixa fechada, toda fechada, como se fosse um cubo, e ligou essa caixa a uma sirene. E o poltergeist tirou um objeto de dentro para fora da caixa e a sirene não foi ligada. O que indica, possivelmente, a existência de espaço com mais de 3 dimensões. Pelo menos essa é a hipótese do Zollner e do Andrade, do Hernando Guimarães Andrade. Interessante essa observação. Pode passar, Júlio. Acho que terminou. Só, agora sim quer fazer uma observação, por favor, agora sim. Sim. Veja, Carlos revela que o campo da consciência decai com a distância. Eu não concordo com isso. Então, existem muitos fenômenos que independem da distância. Sim. O assunto é bastante controverso, né? Mas ele falou do físico, o fenômeno físico, que depende. Não é o psi-capa, não. Os campos físicos decaem com a distância. Agora, estão estudando para saber se o campo da consciência também decai com a distância. Está faltando mais gente e mais recursos. Pode passar, Jair. Walter quer fazer uma observação, por favor. Diga, mestre. É o seguinte, Altinoco. Você falou em consciência. Na verdade, a consciência é a mente em relação com o mundo exterior. E a autoconsciência é a relação da mente consigo mesmo. Então, na verdade, nós falamos mente e matéria, porque consciência, percepção, memória, tudo isso faz parte da mente. E a mente não se encontra dentro do cérebro. A mente interage com o cérebro. Sim. É por isso que sugere que com a morte do corpo, não é que a consciência sobreviva. A consciência sempre esteve fora do corpo, no universo virtual.
Então, ela interage com o corpo. E isso explicaria, vamos dizer, a questão da reencarnação. Ou seja, a mente sempre esteve lá. Ela interage com o corpo, depois pode interagir com o outro e guarda a memória dessa interação. Sim. É isso aí, Walter. Eu concordo com você. A mente não se acha encerrada dentro do cérebro. Então, concordo inteiramente com você. Agora uma observação interessante. Segundo o hinduísmo, a consciência é um observador silencioso. É o que dizem as Upanishads, é o que dizem os textos sagrados do hinduísmo. Diferente da mente, que está associada a um ego. Ambos sobrevivem à morte. Acho que pode passar, Jovem. Esse está em branco, né? Apareceu aqui. Agora o próximo tem uma equação. Isso aqui é a equação que dá a relação da distância em função das coordenadas cartesianas. Essa equação está aí apenas para uma ilustração, porque, de fato, não se sabe se o espaço no qual ocorre, no qual está mergulhada a consciência, é um espaço euclidiano tridimensional. Eu acho que não é. Então, essa equação está aí. Acho que terminou, né, Jamil? Terminou. Tem as conclusões. Tem mais outro aqui. Conclusões de referências que... Conforme foi dito acima, nada se sabe de conclusivo sobre o decaimento de si com a distância. Então, tem um campo aberto. Mais estudos sobre o tema são necessários. Quando as pesquisas apontarem para resultados nessa direção, com certeza as equações da teoria do campo muito poderão auxiliar nesse sentido. Refiro as equações já conhecidas da teoria do campo com seus operadores. Então, isso aqui é uma especulação minha, né? Como eu costumo dizer, papel aguenta tudo, né? Então, acho que terminou, né, Jomir? Terminou. Tem uma referência, né, aqui que você coloca, sim. Né, do Dean Radin, né? Isso. O Shows do Universo foi o livro que eu emprestei e sumiu. Muito bom livro, que nós até conversamos sobre ele, né? Perfeito. O Mentes Interligadas, que é um dos trabalhos mais interessantes sobre parapsicologia que eu já li, é o Mentes Interligadas. Então, eu queria agradecer a paciência com que vocês me ouviram. E se tiverem mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Ronaldo, eu vou sair do compartilhamento. Ronaldo, ele aqui manifestou, né? Ele não é um espírito assim. Não espiritualmente. Não espiritualmente, mas ele manifestou-se, né? Querendo fazer uma colocação. Trocadilhos à parte, né? Por favor, Ronaldo, eu vou voltar aqui sair parar de compartilhar para a gente poder conversar. Eu não estou visível aí, não, mas estou junto de Jalmir. Essa ficha que está aí. Eu acho que agora deu para ver metade de Ronaldo. Pronto. Uma parte. Excelente apresentação do nosso Tinoco, como já era de se esperar. Né? Obrigado. O pessoal me chamou para esse evento hoje. Disse, hoje eu vou assistir a palestra de Tinoco. Quero nem saber. Queria aproveitar a deixa das colocações importantes do Tinoco para trazer algumas observações assim, no que torna, por exemplo, a teoria da relatividade. Né? É importante destacarmos que Einstein colocou que brádions não se transformam em táquions ou vice-versa, ou mesmo em luxons. Né? Haveria 3 tipos de partículas. Partículas que se deslocam com a velocidade da luz, o fóton é isso, é um luxon. Né? Teremos brádions que se deslocam com velocidade inferior à luz e táquions que se deslocariam com velocidade superior da luz. O que Einstein propôs, apenas enfatizando, é que brádions não se transformam em táquions, ou seja, partículas que se deslocam com a velocidade da luz
não alcança a velocidade da luz, como muito bem colocou o Tinoco, nem ultrapassa. Mas pode ter acontecido uma partícula já existir desde o princípio com a velocidade superior à da luz. Não é que ele tem que se transformar. Aí a teoria não proíbe isso. Não proíbe a existência de táquions. Proíbe que brádions se transformem em táquions em brádions ou em lúpus, etc. No caso aí, a colocação que foi feita em relação mesmo à telepatia, à clarividência, ou seja, psicama, nós teríamos uma interação do tipo iota, né? David Bohm, inclusive, o paradoxo EPR, por alguns é considerado o paradoxo EPR-B, né? Devido a David Bohm, que depois trouxe algumas considerações importantes ao paradoxo. Que existiria certas interações, né? Que ao nível mais profundo da realidade, as coisas estariam conectadas, né, entre si. E haveria certas interações que ocorrem a esse nível de conexão, tipo, por exemplo, a telepatia, tipo essa interação da mente, da consciência com o ambiente, há uma comoção, né? Parece haver como que um somatório mesmo algébrico dessas interações da mente com os eventos físicos. E concordamos com o Tinoco, realmente parece haver muito útil essa correlação entre a física quântica e os fenômenos psigâmicos, de uma forma geral. Né? Que pena também, que hoje você estaria aqui presente, com certeza, assistindo a sua palestra, né? O Geraldo Santos Sartre, que trouxe... Saudoso Sartre, né? Com a teoria dos psicões, que vem reforçar exatamente isso que você colocou hoje. Está de parabéns. E está de parabéns tanto que está hoje aqui na sua palestra. Só assim pela hora, que agora assim está vendo, tem Molina, né, que está aqui no interesse. Eu vi falando também Alexandre, não sei se Alexandre manifestou interesse. E aí, agora assim, então vamos pela ordem, né? Aqui. Aí, Molina, por favor, depois Guaraci. Então, só para agradecer a Tinoco, dizer que foi uma experiência muito incrível de um assunto tão complexo, tão rico. Ele apresentou para a gente, compartilhou de uma maneira simples, didática e extremamente rica. Parabéns, Tinoco, parabéns, Tinoco. Foi uma bela apresentação. Obrigado, Aurélio. Mas alguém mais quer perguntar alguma coisa? Guaraci, ele... Depois eu me inscrevi também para... E Alexandre. Por favor, Guaraci. Veja bem, o que me surpreendeu é como é que nós podemos provar esse efeito mais veloz que a luz. Que tipo de específico de efeitos será esse? Ronaldo. Queria que o Ronaldo explicasse um pouco. Efeito ocorre mais rápido que a luz. O próprio experimento que foi descrito pelo nosso Tinoco, né? Você tem um par elétron-positron, né? Em que eles apresentam spins complementares, um up, outro down, né? Pela teoria da relatividade, de forma que expressa, se você separa esses componentes do cicleto e altera o spin de um, né? Requer um tempo para que o spin da outra partícula se altere, detectando a presença dessa modificação do spin. Entretanto, o que se observou na prática foi que havia uma alteração instantânea, né? Ou seja, uma velocidade que ultrapassa a velocidade limite das interações. Isso corroborou realmente a hipótese da física quântica. E, assim, só mais um comentário, assim, em cima do que Tinoco colocou, e
também da colocação de Guaraci e de Ronaldo, né, sobre essa instantaneidade, né, se é que a gente pode colocar assim, interações. O Allen Aspect, né, que ele fez esse trabalho na década de 80, mas o experimento, né, teve o Dean Radin, né, ele faz referência a 2 papers, e o primeiro experimento, né, foram feitos dessa interação aí, instantânea de spins a 11 quilômetros, isso ainda na década de 90, e em 2004 foi feito, né, uma distância de 50 quilômetros, quer dizer, é uma comprovação física, né? Não é mais uma especulação teórica, né? Então, é uma realidade física, né? Você tem um experimento que mostra, né, essa mudança, né? Mexe no spin. E o prêmio Nobel dos 3 foi exatamente pela essa experiência, né? Foi valorizando a experiência que o trio proporcionou exatamente para tornar científico, vamos dizer assim, aquela teoria, né? Então, o prêmio foi isso. O prêmio foi em cima dos 3 exatamente pela contribuição ao que você escreveu. Eu acho que foi o Nobel de 22, quer dizer, o Nobel... 22, Nobel de 22, mas pelo quantitativo de contribuições ao mundo da física quântica baseado em experimentos. Os 3 ganharam porque conseguiram traduzir teorias da física quântica do ponto de vista empírico, né? Então, foi a soma dos trabalhos dos 3 comprovando empiricamente a teoria que os fez levar o prêmio Nobel do ano passado. Bom, já que falamos de tempo, eu queria saber qual a medida dessa instantaneidade. Perdão? Qual a medida dessa instantaneidade? Qual instantâneo? Qual é a medida? Olha, eu posso dar uma informação aqui, que a instantaneidade, não sei se o Tinoco, né, ele poderia complementar, mas pelo que eu me lembro, né, a gente tem não uma definição de tempo, mas o segundo, né, ele é medido, né, em função, né, de um determinado átomo. Isso é tabela de física, né, um determinado átomo que, né, a mudança, né, de um spin para outro. Porque essa medida de tempo, para a gente conseguir mandar uma aeronave, né, para o espaço, né, tem os relógios atômicos aí, tudinho. Hoje é uma coisa muito precisa, sabe? Agora, a instantaneidade matemática, sabe, Walter, aí é que é outro problema. Esse é o problema. A instantaneidade, assim, prática, né, de efeito de utilização de sincronismo, né, no mundo todo, através de relógios atômicos que atrasam 1 segundo em milhões de anos, coisas desse tipo. Quer dizer, há uma definição hoje física muito precisa, que é em função de determinado átomo, que eu não me recordo qualquer, mas é só consultar o Dr. Google, né, que a gente acha. Guru, na verdade, os cientistas exaltam a matemática como explicação de tudo. A matemática não explica tudo. A matemática é uma linguagem, como um idioma. Então, tem as suas variantes, mas dizer que a matemática explica tudo e que a matemática foi descoberta, não, a matemática foi inventada. O que é diferente. Guru, concordo. Agora, veja, eu sou muito crítico, né, não baixa a guarda em relação à escolha dos prêmios Nobel. É lógico que tem várias variáveis influenciando a escolha de um prêmio Nobel. Mas, a princípio, eu tenho uma tendência que principalmente na física, né, uma escolha de um trio como esse em cima de uma obra, tá, eu acho que isso deve ter sido realmente na linha que você colocou, mas deve ter sido muito questionável e as pessoas devem ter se tornado, o grupo todo, satisfeito, né, com o quantitativo de evidências para dar um prêmio Nobel a esse trio. Mas acho que você tem razão, dá para desconfiar. Eu mesmo não saberia lhe responder. Jalmi também não soube, mas a gente estou achando que realmente para um prêmio Nobel de um trio em cima
da contribuição empírica a essa teoria, né, eu acho que deve ter sido uma coisa bastante avaliada. Mas também concordo, a gente não pode a instantaneidade aí foi aferida através da sincronicidade. Veja, foi sincronizado relógios atômicos nos dois extremos do experimento, de forma que, quando havia alteração do spin num local, né, era detectado, medido o instante em que isso acontecia. E foi detectado no outro local, onde estaria a copartícula, né, o instante em que ocorreu a respectiva alteração do spin. E como os relógios estavam sincronizados, e percebeu-se que o instante era o mesmo. Essa foi a forma de aferição da detecção da instantaneidade da interação. Só um complemento, eu passo já para você, assim, da questão do segundo, que eu tinha me referido. O segundo, fisicamente definido, ele é 9 trilhões, 102 bilhões e mais algumas frações da transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do Césio 133. O átomo é que eu não me recordava. Então, o Césio 133, quando você tem a transição de um nível para outro, né, do elétron, essa transição ela é feita em 9 trilhões, o segundo dividido por 9 trilhões, arredondando. Quer dizer, é um tempo, né, praticamente instantâneo, né? Agora, naturalmente, matematicamente, né, isso ainda prossegue ao infinito, né? Mas 9 trilhões para efeito prático é muita coisa. Viu? Aí só vou passar aqui para Guaraci. Ele quer fazer a colocação? Vou botar o microfone rápido. Pois não. Acredito que realmente os prêmios Nobel têm uma relevância importantíssima. Porém, em nossa existência, tudo é mutante. Somos mutantes nos negócios, nas amizades, no amor e na ciência. Exemplo, a lobotomia. Ganhou o Prêmio Nobel de Hegemonia português. Hoje é um crime. A sangria ganhou o Prêmio Nobel. E hoje não se usa mais. A bariátrica já está com seus dias contados. A bariátrica. Então, veja, tudo é mutante, continuadamente mutante. Impressionante. Obrigado, Alexandre. Aí tem Guaraci, Alexandre quer fazer a colocação, é isso? Eu quero também pedir desculpas a vocês, ter chegado atrasado e ter perdido essa aqui, deve ter sido uma brilhante. Tá baixo, Alexandre. Tá baixo, né? Bom, então, um abraço, um beijo para todos. Não, mas dá para ele ouvir. Dá para ele ouvir, sem problema. Aumentar isso aqui. Eu não sei aumentar, não. Não, acho que é só botar um pouquinho mais perto da boca. Sim. Então, para gente ouvir a sua linda voz. Bom, eu quero somente pedir desculpas a vocês, em tocar de novo, por ter perdido essa brilhante palestra, como tudo que ele fala é brilhante, e dizer que eu estou, mais uma vez, aqui aprendendo com vocês, bom, esses atrasos me perdoem. Mas um abraço a todo mundo, e eu quero dizer que eu escolhi a camisa hoje para coincidir com a de Djalmir, isso azul tão bonito. Isso foi uma questão de sincronicidade, né? Foi uma coisa assim, um spin aqui, ao mesmo tempo. Parece que estamos todos de azul, né? Ronaldo, você está de azul? Azul e branco. Estamos todos de azul. Guaraci está bem, Walter, todo mundo botou de azul. Mas você que parece estar de branco, né? Você foi exceção. Não, o meu é azul. É azul clarinho. Azul claro, molina. E de novo está azulado também, não dá um pouco? Ou é o reflexo? Não, é azul também. É azul, Tanto a camisa como o casaco. Mas nos casos você levantou a mão, foi. Depois não. Pode fazer essa colocação. Obrigado, Djalmir. E parabéns. Uma excelente aula, né? Um aprendizado impressionante. O camarada imaginar isso, quer dizer que
dois elementos, duas substâncias, né, sendo geradas, pode estar à distância que tiver, elas vão interagir. Realmente é impressionante. Parece aquele minhoca, né, aquele negócio da minhoca, né, do buraco negro. Buraco minhoca. O buraco negro é um buraco branco. Realmente um fenômeno impressionante. Eu só queria lembrar, né, Jalmir, aquela parte de energia, né, que o campo realmente é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, no caso, também pode ser que seja válido, já que a teoria do campo é campo, tudo é a mesma coisa, né? Então, proporcional, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Agora, eu só queria, fora da palestra, que foi tocado nesse ponto, é a questão da consciência, né? Da consciência, o professor falou, explicou também esse detalhe. Eu já lancei um questionamento no grupo. É o seguinte: minha mãe teve Alzheimer e eu vi a diferença de comportamento. É impressionante como muda a personalidade da pessoa. Então, veja só, a consciência, a personalidade faz parte da consciência. O que é consciência? A consciência é a gente, não é isso mesmo? A consciência é aquilo que aquilo da gente e vamos dizer assim, do inconsciente da gente. Está associado ao corpo também. Você acha que Steve Hawking, se tivesse um corpo normal, ele teria aquela tristeza que ele tem, né? Aquela revolta interior, que Steve Hawking tem aquela revolta anterior. Ele não acreditava em Deus, na verdade. Então se ele tivesse um corpo diferente, então o corpo influi também na personalidade. E o que é a consciência? A consciência também, a personalidade não faz parte da consciência, entendeu? Então o que eu pergunto é o seguinte: por que a gente pode dizer que a mente, a consciência, estaria fora de toda essa interação aí? Um cego, né, seria diferente a consciência, vamos dizer assim, o modo dele pensar, de raciocinar, o inconsciente dele seria diferente da forma que se ele visse, que não visse, que ouvisse, fosse um aleijado tetraplégico, o exemplo do Steve Hawking. Então, a pergunta que eu gostaria de lançar é isso: onde é que está a consciência? Por que é que você diz que uma consciência persiste se você não lembra do seu passado? Você não está consciente do que foi em outras vidas, vamos dizer assim. Onde é que está a consciência? Qual a vantagem de uma consciência? Qual a vantagem de ter tido toda essa experiência e não incorporar na sua vida atual? Não lembrar. Você perdeu o seu eu. O seu eu está associado ao seu corpo também. Eu sou adepto da unicidade. A gente ser único. Uma coisa só, né? Porque tem aquela teoria de único, bi, tri, né? Então, é o questionamento que eu lanço é sobre a consciência, para se discutir. Obrigado. Essa pergunta fácil... Parabéns, viu? Excelente aula. Também. Walter está aqui ansioso por falar da questão da consciência. Vou passar para o palestrante, que vai resolver, né? Aqui pra gente. A primeira coisa é que há seres que não têm cérebro, mas têm consciência. Logo, a mente não é um epifenômeno do cérebro, é diferente. Logo, qual é a surpresa? Houve casos de pessoas que tinham apenas um pedacinho de cérebro e, no entanto, com um QI de 124. Logo, não podemos... Onde está a consciência? Está na virtualidade. Ela interage com o cérebro, que é diferente. Daí aquela minha afirmação de que a mente não sobrevive ao cérebro. Ela já sempre esteve em outra dimensão que não a do cérebro. Mas uma coisa, o que é espírito? O espírito é mente. Não tem o espírito com mente, não tem espírito com mente. O espírito é mente. O que é mente? É um conjunto de informações que sempre se renovam. Na minha opinião. Walter, aproveitando o que você falou,
Tem um livrinho antigo, né? Você deve ter ouvido falar, um livro da década de 70, ou menos, é sobre experiência com vegetais, em que o Clive Baxter, vou só relembrar, né? A vida Exatamente. A vida secreta das plantas, A vida secreta das plantas, isso. Pois é, o Clive Baxter ligou o polígrafo no filodendro e quis queimar a planta. Quando ele pensou em queimar, a planta reagiu. Ora, a planta não tem sistema nervoso, mas tem consciência. Exatamente. Então, a consciência pode existir sem sistema nervoso. Aliás, eu disse, a planta tem mente. A planta não tem cérebro. Só um comentário assim, sobre isso. Eu não sei se esse experimento, né, do polígrafo ele foi replicado, né? Pelo menos não conheço, porque às vezes surgem alguns casos assim, né, anedóticos, uma situação isolada, né? A gente tem que ver isso em ciência, né? Por favor, senão altera aqui. Então, em ciência, né, a questão da replicabilidade, né, tem eventos que são replicáveis, eventos astronômicos, naturalmente, não são sociais também, é difícil, né, você ter experimentos espontâneos, né, replicáveis, isso não ocorre. Mas outras situações, como, por exemplo, foi muito comum na década de 70, já que você citou, e Tinoco deve estar lembrado aqui, e os outros, aquela questão, né, de se fotografar a aura, né, que se tinha. Então, algumas revistas até se pegava uma folha de planta, aí a revista, antigamente, a revista Realidade, né, que se chamava. Aí a capa dela se tirou um pedaço da folha, né, e quando se bateu a fotografia da aura, entre aspas, mostrava aquele efeito fantasma, né? Isso não era replicável. Porque, na realidade, que se viu que a fotografia, né, da aura, na realidade, era efeito corona. Né? Então, você geralmente só tinha à disposição pequenos objetos, ou então o dedo, ou coisa assim. Então, você, ao submeter a um campo elétrico muito intenso, né? Então, você usava tipo uma bobina de carro, colocava 20 mil volts ali. Então, aquilo ali arrancava alguns elétrons. Na época, a técnica era sobre película, né, fotográfica, e aquilo ali, ele, digamos, influenciava a película, dando efeito luminoso. Né? Então, quer dizer, isso aí, do efeito fantasma, não conseguiu ser replicado, né? E a gente sempre teve essa questão aí de campo de consciência, né, de como, né, de aura, né, essas coisas. A questão é ter uma experimentos replicáveis, né, instrumentos também que sejam, né, confiáveis, né, e isso que o Tinoco aqui colocou aqui para a gente, né, gerador de números aleatórios, né. Ele até, você consegue comprar aí, né, Tinoco? Você falou que a pesquisa que você fez era 1.200 euros, uma qualidade razoável. Então, é algo que você consegue comprar, digamos, no mercado, né? E, inclusive, Tinoco, eu não sei se você se lembra, o Cocubo, a instituição dele, doou, na época, alguns geradores de número aleatório para a faculdade, né? Integrada Espírita. Eu não sei se ainda existe, né? Se eles ainda estão operacionais. Como é que ficou isso? Porque era uma forma até, né, essa sua experiência que você propôs, né, com pessoas moribundas, é uma experiência muito factível, né, porque hospitais existem, né, pessoas morrendo, infelizmente, ocorrem diariamente, né, e experiências dessas assim, de uma forma controlada, para você ver que se aquilo ali afeta ou não um gerador de número aleatório, que é um equipamento aí. Então, se ele vai afetar ou não, se afetar, né, dentro de determinados, aí vai se trabalhar o gráfico, né, o número. Né? Então, é uma questão aí de interpretação do número, mas você vai ter um fenômeno,
porque aí é um instrumento funcionando de uma forma fora do parâmetro dele, digamos assim, e a gente sabe, por exemplo, que o gerador do número aleatório ele não gera uma reta perfeita, porque essa reta perfeita é uma questão matemática, mas ele funciona dentro de determinadas variações que é do instrumento. O instrumento é assim. Se a gente for olhar, por exemplo, a tomada que a gente tem na casa da gente é 220 volts. É uma senoide. Não é uma coisa que se parece com uma senoide. É 220 volts, é 221, é 219, é 218. Ela varia, né, ao longo do dia. E a gente sabe que se o mesmo instrumento você mede, né, o próprio instrumento ele tem variações, quer dizer, quando você começa a entrar nos aspectos técnicos, a coisa não é cravada, né? Ele tem uma variação estatística, mas o que, pelo que você colocou, Tinoco, aí, esse seria o exemplo aí de uma partida aí no estado, né? Então, aquilo ali pareceu afetar os equipamentos aí, em vários quilômetros de distância, aí tem que se procurar ver por quê, né? O que é isso, né? Esse caso. Porque aí os experimentos parapsicológicos eles são estranhos, né? Como você bem colocou. E a física quântica é estranha, mas como ela tem uma utilidade muito grande, né? Então, esse computador, esse celular que a gente está vendo essa palestra, é tudo baseado em física quântica, né? Física do estado sólido, né? Então, ela tem uma utilidade muito grande, só que a gente não sabe muito bem como é que funciona, né? Eu acho que a anestesia ainda é assim, não é, Molina? Né? Molina e Ronaldo, né, que são os médicos aqui nesse instante, tem parâmetros muito desconhecidos, sabe que funciona, né? Mas não sabe exatamente como, né? Tinoco lembrou os poltergeists. Eu também participei de duas experiências de poltergeist. E o que é o poltergeist? É uma ação inconsciente da mente, não é? Mas nós temos uma ação consciente da mente. Ted Sérios, que era grego, naturalizado norte-americano, e que conseguia voluntariamente imprimir imagens na película fotográfica. Então, não há apenas a ação inconsciente da mente, mas, em casos, embora raríssimos, essa ação pode ser consciente. Sim. Molina está com a mão levantada já há algum tempo. Por favor, Molina. São duas coisas. Uma é essa ideia de Tinoco muito interessante, e como o João me colocou, ela é factível. Então, eu estava fazendo uma proposta, depois a gente precisa amadurecer, como eu tenho acesso não só aos serviços de saúde do complexo hospitalar da UPE, e também aos programas de pós-graduação, a gente poderia amadurecer, tá? Jalmir, Ronaldo, Tinoco, amadurecer um projeto e dar na mão de um estudante de doutorado, eu acho que dá uma bela tese de doutorado. Né? Então depois a gente pode pensar isso com mais calma. E a outra é um caos, que Jalmir usou a palavra anedótico, e eu estava num debate, logo depois que eu chegar na Inglaterra, e estava defendendo a visão de que a laqueadura tubária poderia alterar a função ovariana, porque a irrigação ovariana vem diretamente da aorta, pela artéria ovariana, mas passa pela uterina, que passa debaixo da trompa. Quando você liga ali, você poderia ligar e causar uma insuficiência ovariana. E eu estava no debate e uma pessoa muito famosa no Brasil, muito respeitada, virou para mim e disse, isso é anedótico. Rapaz, eu não conhecia a expressão anedótica no meio científico. Eu peguei, tomei ar, parti para cima do cara. O senhor me respeite. O senhor me respeite. O que está dizendo que é anedota? O senhor me respeite. Depois eu fiquei levado. Explica anedótica, são casos isolados dentro da ciência, né? Foi uma vergonha. Parti para dentro do cara. E um cara falou. Mas você falou, Jalmir, você falou do efeito Killer, né, Jalmir? Isso. O efeito Killer foi abandonado. Aquilo ali é efeito corona, não tem nada de aura, não. Perfeito.
Mas isso foi muito controverso. Passou uma década aí, estou brigando aqui, descoberta a aura, os espíritas aí, ó, tudo embalado. Só que pegaram o bonde errado, né? Foram parar lá no. Não, eu sou espírita, mas defendia que era feito corona mesmo. Pegava umas brigas no centro, né? Agora assim está meio nosso aqui para falar, mas só um instante, esse negócio de Ronaldo é espírita, eu acho que Ronaldo, eu digo a ele isso há muito tempo, e de público, eu digo a ele, digo de público, que ele é um espírita infiltrado, ele é um parapsicólogo infiltrado no meio espírita. Já ele se diz espírita, o pessoal baixa a guarda. Aí quando diz qualquer bobagem, ele pá! Feito Mike Tyson. É cada um, né? Eu sou o único espírito assumido. Não, e eu Walter e Jauí são críticos. Quinta coluna. A gente chama quinta coluna, né? É o famoso quinta coluna, é isso mesmo. Ronaldo, que é consolo. É o quinta coluna. Depois que eu abandonei o espiritismo, ele ficou magoado e diz que eu sou espírita disfarçado. Não sou. Depois, espiritismo não é ciência, não é filosofia, não é religião. E ainda bem que esse pessoal aqui é espiritualista, no que é diferente. Ainda bem que não é religião, porque não tem hierarquia, não tem dogma. Então, como é que é religião? Ciência não é, porque ele lida com transcendental. E filosofia, aqui para nós, é muito fácil. Olha, antes de passar para Guaci, só para concluir esse tema, né? Guaci também em posse, sobre Ronaldo, a gente está falando de Ronaldo, né? E a questão dele espírita, né? E ele entra realmente, assim, feito Mike Tyson, né? Uma vez a gente estava, né? Volta testemunho, porque também estava nesse mesmo evento, a gente estava fazendo, fomos convidados aí para um seminário no Centro Espírita aqui, para falar, né, como parapsicólogo, né? E nesse seminário, com todo cuidado, né, cheio de dentro para dizer que o conflito, né, que existe a ciência, filosofia e a religião, então são coisas diferentes, né? Então, inclusive, há conflitos de interesse, né? Puxa, como é que eu posso ser ciência, que tem uma verdade provisória, e a religião, que é uma verdade definitiva e tem que ser com seu dogma e tudo. O espiritismo tem dogma, viu? O dogma da reencarnação, senão não é espiritismo. Da comunicação entre os espíritos e o mundo terreno. Aí, eu, com todo cuidado, aí eu fiz lá, né, a minha apresentação, né, fazendo, né, com todo cuidado para dizer que não era, e não sei o que, as contradições, tudo. Aí, Ronaldo é o palestrante seguinte. A primeira palavra, a primeira sentença, ele disse, o espiritismo não é ciência. Aí, o meu amigo, eu procurei um lugar para me esconder, né? Mas assim, foi engraçado. Mas depois ele foi repreendido. Ele foi repreendido pela dirigente do CEN, dizendo, não, o espiritismo é religião, filosofia e ciência como Walter, bem, né? Bem lembrou, mas agora sim, por favor. Coisa rapidinho. Nós, a vida em si, nós dependemos do quê? Do ar, do mar, da água e da vegetação. Existe um livro de David Servan Schreiber chamado Curar e Anticâncer. Infelizmente, ele morreu de câncer. Mostrando isso. Dessa dependência nossa da vida existente. Ok, obrigado, Guaraci, pela colocação, né? Mas, Tinoco, essa questão, voltando assim a esse exemplo que você deu, assim, muito interessante de utilizar o RNG, né? O gerador de número aleatório, eu usei a sigla dele em inglês, né? Que é RNG. Aqui a gente traduz para GNA corretamente. Da gente fazer, né, refletir isso com Molina e tudo, ver como é que a gente pode, né, fazer um protocolo, né,
assim, desenvolver um protocolo muito factível. Num período... Só um segundo. Você tem geração de número aleatório no Excel, rapaz. Você pode botar lá no Excel. Não, mas aí é diferente. Mas aí é um equipamento, veja só, é um equipamento que a geração de número aleatório, esses que a gente encontra de mercado, são equipamentos, são semicondutores, né? São equipamentos físicos, né? São circuitos que se aproveitam, porque você tem, para a condução da energia, né, num semicondutor, você tem uma barreira, né? Geralmente uma matéria, assim, digamos, com um lado positivo e outro negativo, se a gente puder dizer grosseiramente, né? E para haver condução da corrente, você tem que vencer o potencial entre essas duas elementos condutores, e você tem uma barreira, né, para você vencer, uma energia para você poder, digamos, o elétron passar de um lado e do outro. Então, o efeito túnel, né, ao que eu me lembro, ele não precisa, né, você consegue furar essa barreira, tá certo? É o que chama o tunelamento quântico, sem gastar energia para poder passar. Quer dizer, quando a gente fala de física quântica, é um negócio meio estranho, né? As coisas ocorrem meio estranho. A gente, assim, intuitivamente, a gente somos seres do macro, do macrofísico, né? Então, quando a gente vai colocando assim para o microcórnio, ele tem, a gente não consegue entender, né? Quem dizia isso era aquele americano que esteve aqui no Brasil, nosso amigo Feynman, Richard Feynman. Richard Feynman dizia, olha, que era professor de física quântica, olha, se vocês estão entendendo a física quântica, agora eu ainda não entendi, né? Vocês estão entendendo, então é muito... Quem acha que entendeu alguma coisa é porque não entendeu nada, a frase dele. Feynman dizia isso. Richard Feynman dizia isso. Richard Feynman. Richard Feynman. Se você acha que entendeu alguma coisa da física quântica é porque você ainda não entendeu nada. Então, quer dizer, é muito... A gente só para concluir um pouquinho, eu passo para você. Aí a gente quer associar, né? Já é difícil entender. Aí a gente consegue usar no mundo prático, na física quântica, como a gente consegue usar a eletricidade, que a gente não consegue entender direito, né? A eletricidade, a gente consegue usar a anestesia, a gente tem um efeito prático, mas a gente não entende intrinsecamente como é que funciona. A gente faz analogias. Né? Essa questão que a gente utilizar uma analogia física para entender determinados fenômenos. Então, o primeiro, assim, famoso, né, ainda na década de 70, foi o Fritjof Capra, né, que era um físico teórico, né? Então, quando ele escreveu o Tal da Física, né, então ele fez essas correlações, né, com as religiões orientais, tudo. Então, aquilo foi um sucesso, né, assim, mundial, abriu perspectivas filosóficas, né. A questão, quando a gente está falando aí, como o Tinoco, né, trouxe aí para a gente, né, telepatia de partículas, tudo isso é um sentido figurado, naturalmente. E a gente quer entender, né, como, né, o Tinoco bem colocou essa questão aí do spin girar para um lado e já para o outro, né, ele não sabe efetivamente lá dentro, né, foi uma das primeiras coisas que ele colocou. Isso aqui a gente tem um entendimento assim que a gente procura num universo microfísico dar entendimentos humanos, né, para determinados funcionários, determinados efeitos que a gente não entende e quer fazer essa correlação. E a gente está fazendo aí, o Tinoco nos trouxe exatamente essas correlações da física, um campo da consciência e tudo, só que há instrumento, né? Como ele colocou, o gerador do aleatório é um instrumento que é para corroborar determinados efeitos de campo de consciência. Ao que parece, há elementos que estatisticamente mostram a existência deles, né? em algumas situações. Tá certo? Pois não. Eu concordo com o Fábio, né?
Como é que nós podemos entender possibilidades? Possibilidade. Se é o campo quântico, a física quântica é possibilidade. Como é que nós vamos entender possibilidade? Mas é de uma evidência clara. Não podemos entender possibilidades. As possibilidades são infinitas. Agora, a probabilidade de um acontecer é outra coisa. Possibilidade é uma coisa, a probabilidade é outra. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu acho que o Guru está falando, que o Jalmir falou e o Tinoco falou inicialmente, é essa dificuldade de a gente trazer os fenômenos do quântico numa linguagem humana. Exatamente. Chamar de o que a gente chama de spin, rodar, não é exatamente isso. A gente é uma tentativa de entendimento de um fenômeno extremamente mais complexo que a nossa van filosofia no momento é incapaz de compreender. Mas percebe, sente, tem a sensibilidade, mas não dá para traduzir. Mas sabe o que é, Molina? É poder explicar, é nos dar segurança e conforto. Somente. É psicológico. Explicou? Agora. Mas é isso. Ciência é hipótese. Está sob discussão. Mas, de novo, ele está querendo fazer uma colocação. Por favor, de novo. É rapidinho. A principal é sua mesmo. Eu tenho o máximo interesse na pesquisa de como a morte afeta o gerador. Eu vou passar para o Jalmir os dados do gerador, os preços e as opções. Eu tenho muito interesse em fazer, mesmo que seja à distância. Eu, por exemplo, não sou médico, não trabalho em hospitais. Se pudesse ser um projeto nosso, do IPPP, eu gostaria de participar pelo menos como um colaborador. Tenho o máximo interesse, eu acho um assunto muito interessante. Eu vou mandar, viu, Jamil? Eu vou mandar para você os dados do gerador. O interesse é nosso. É porque é uma coisa interessante. A parapsicologia, né, ela desenvolve uma heurística própria, certo? Então, a heurística está ligada à descoberta. Você cria um método para você, determinadas situações estranhas, determinados fenômenos que ocorrem, clarividência, influência direta da mente sobre a matéria. Então, se começa a desenvolver, né, assim, metodologias, né, as metodologias assim, mais simples, né, no início, 100 anos atrás, né, praticamente, a década de 30, né, de 20, né, foi aquele baralho Zener, né, para dar uma realidade estatística a... Agora tem o baralho do PPP, né? Aí depois o PPP ele descobriu algumas dificuldades topológicas, por exemplo, quadrado e círculo topologicamente é a mesma coisa, pode afetar o resultado se a mente funcionar topologicamente, ao que parece funciona. Então, se foi, né, Ronaldo aqui aperfeiçoou aqui um baralho que os 5 símbolos não seriam topologicamente iguais, como, por exemplo, quadrado e círculo, né? Só você espichar o quadrado, né, que ele vira um círculo, e achatar o círculo, que ele... Cruz e estrela também. E cruz e estrela também, você transforma, você comprime a estrela, ela vira uma cruz, e também expande ela vira uma estrela. Isso, topologicamente, matematicamente, é a mesma coisa, né? E, embora Walter não goste, a questão assim, matemática, ela nos traduz modelos, né, que a gente procura trazer esses modelos, né, para o uso da sociedade. E o Tabu Kramer, argentino, ele fez o teste do baralho do Zener com o baralho do PPP e constatou, foi publicado num dos anuários brasileiros, que realmente a quantidade de acerto com o baralho do PPP é significativamente superior à quantidade de acerto com o baralho do Zener. O Ronaldo bem lembrando, o Naum Kramer, né, de saudosa memória, né, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Buenos Aires, e ele veio aqui participar do nosso simpósio também e estabeleci durante anos contato, né, pessoal, através de e-mails e tudo. Chegamos, inclusive, a fazer um experimento de visão remota aqui no PPP, em Recife, e ele lá em Buenos Aires, no instituto dele. Então, fizemos esse experimento
Eu só consegui, infelizmente, ele faleceu, e o resultado do experimento eu publiquei post-mortem no Encontro PC em Curitiba, mostrando que, no caso, os alvos, né, eram alvos, em vez de baralho Zener, que é só alvo visual, né, você vê uma figura. Né? Aí depois a parapsicologia evoluiu para um experimento chamado Ganzfeld, que você utiliza alvos dinâmicos. Então, são figuras, filmes, né? Então você tem visão, som e ao mesmo tempo, estático e dinâmico, né? Porque você tem no filme. Nesse nosso experimento, a gente utilizou 5 sentidos. Né? Então, utilizamos gostos, utilizamos cheiros, utilizamos alvos estáticos e alvos dinâmicos, tanto visuais como filmes, como sons. Muito mais difíceis de acertar. Então, eram 28 tipos de alvos, de vários tipos, estatisticamente muito mais complicado do que você tinha 28 sobre uma chance. E a gente fez esse experimento aqui também com uma parapsicóloga, colega nossa, ele fez com a neta, depois eu soube, né? Isso é um protocolo, ninguém sabe, você pega o resultado, manda para uma terceira pessoa verificar, e deu, assim, só para resumir, 1,50 mil. Então, foi estatisticamente significativo, né, o acerto de alvos nesse experimento com o Naum Kremer, já que ele citou. Então, a parapsicologia desenvolve algumas metodologias, né? Então, essas metodologias estão. Aí a questão do gerador de número aleatório, né? É algo que foi desenvolvido para testar um possível efeito campo, né, da mente, né? Então, tem situações que ele precisa, né, ser entendido, fazer um protocolo, ver o alcance, ver o limite, né, dessas questões. Né? Mas é algo que você procura fazer uma correlação e dar uma linguagem científica, eu passo para você, né, em termos da linguagem atual, né? Porque e é uma das dificuldades da parapsicologia, essa correlação, como a parapsicologia desenvolve uma heurística muito própria, então, às vezes é difícil, você mostra estatisticamente, como o Dean Leyland mostra, puxa vida, se eu pego um teste de baralho Zener, eu acerto, você tem 25 cartas, tem 5 cartas iguais, você tem 20% de chances. Aí se eu acerto 30%, uma coisa eu no experimento acertar 30%. Outra coisa é esse 30% num conjunto de 300 experimentos, que é o que é feito para você gerar uma curva, né, chamada curva de Gauss. Né? Outra coisa é você pegar experimentos, né, dezenas ou centenas de experimentos, fazer uma meta-análise, um mega trial, né, como se chama. Então, se uma coisa é você acertar 30%, em um experimento. Outra coisa é ser esses 30% em 300 experimentos. E outra coisa é esses 30% em centenas ou dezenas de experimentos. Quer dizer, ele é muito mais poderoso estatisticamente mostrar, isso é muito utilizado em ciência, né? Inclusive na medicina algumas vezes, que isso é caro, né? se fazer isso. Então, mas é uma linguagem assim que se usa, né? que se tem. Então, essa metodologia, né, do gerador do número aleatório pode fazer isso aí, né? E nós vamos ver um protocolo melhor. Mas Luiz Carlos tinha levantado a mão e Guaraci, né? Mas o meu é mais rápido. Infelizmente, medir não é compreender. Mas a partir das medições a gente pode levar, né, a uma compreensão. Mas aqui pela ordem, Luiz Carlos e Guaraci. Por favor, Luiz Carlos, você tinha levantado a mão há algum tempo? Furu é furu. Furu é furu. Jomir, eu estou com essa dúvida, certo? Porque a gente pode gerar números aleatórios no Excel. Eu postei no chat, e aí no Google, o gerador... Excel é algoritmo, viu? Sim, eu sei. Mas ele gera números aleatórios. Sim, mas ele é muito, metodologicamente, muito menos poderoso do que você, uma geração
é por Não, ato. É mas por ele não pode, ele não se viria para essa pesquisa? Você botar o Excel e rodar, ou botar esse diretor ali. No fundo, apresenta uma certa tendência, não é muito aleatório, não. É por isso que não é muito indicado, não. Bom. É importante lembrar que não se deve usar no trabalho da pesquisa com o moribundo, que existe um gerador de eventos semi-aleatórios. Esse não interessa. Tem que ser um gerador de eventos aleatórios, ou de números aleatórios. Perfeito, perfeito. Aí metodologicamente ele fica, ó, você pode questionar tudo, menos a aleatoriedade do instrumento. Aí outro, não, isso aí é algoritmo, isso é não sei o quê, entendendo? Aí a gente tem que partir de um bom princípio, já que o negócio é complicado. Você querer... É a validade interna da pesquisa. E a validade interna da pesquisa vai precisar do melhor instrumento possível. A gente usa nos estudos, todos os estudos que a gente usa, pelo menos na área de engenharia, a gente usa esse gerador de números aleatórios. Certo? Não, para engenharia ele é perfeito. Agora, realmente, se você der semente, a cada semente, você dá uma semente, né? A cada semente que você dá, você tem uma série de aleatórios. Você pode dar uma semente da outra semente. Ele vai depender realmente da semente, né? Que você der, em alguns casos. Para o efeito que a gente quer, né? Se a gente quer provar uma questão de aleatoriedade da consciência, a gente tem que partir de uma parte melhor. Mas eu passo agora assim, mas Tinoco levantou a mão, né, o nosso palestrante. Só para dizer, Jalmir, que eu acabei de mandar para você os dados do gerador, tá? Ótimo. Preço, opções, tudo. É isso. Ótimo. Agora sim, por favor, chegou a sua vez. Mas veja aqui, uma coisa impressionante que aconteceu comigo, um fenômeno anormal. Eu passei quase 6 anos terminal nos Estados Unidos, e sem trabalhar. Eu tenho um sobrinho, né, 50% mesmo. Bem, e fiquei em apuros, fui dormir. Pedi tanto a Deus para me ajudar. Aí tive um sonho. Um ser, só via sobre os ombros, se aproxima de mim com uma placa, com uma milhar, com também esse tamanho, cada número. Até me assombrar, me acordei. Eu anotei, mandei minha pegar jogar, tirei um valor importantíssimo e deu para cobrir todas as despesas e tudo mais. Então, é uma probabilidade, como é que a consciência conseguiu captar essa impressão e teve um efeito satisfatório. Agora, devia, né, se sobrou algum dinheiro, comprar um gerador de número aleatório. Com esse jogo do bicho. Comprava e doava para o Instituto. Mas ele não sabia na época, então, certamente por conta disso ele não doou. Viu? Então, pessoal, realmente, quando a gente está tratando de parapsicologia, a gente está tratando do estado da arte, né, na ciência. Então, eu acho que a palestra aqui de Tinoco, né, trazendo esse gerador de número aleatório, é uma coisa assim que eu acho que em parapsicologia já tem 20 anos, né, que se usa isso, né, Tinoco, em torno disso, né? Começou com o Helmut Schmidt, na década de 60, né? Mas ali era o da década de 60, aqueles primeiros radioativos, né? Depois, assim, foi o pioneiro, realmente, você lembrou, mas assim, para ser usado em larga escala, você citou aquele Global Consciousness Project, né? Que isso aí tem uns 20 anos, né? Esse do Roger Nelson. Em torno disso, não é isso? Oi, de novo. Oi. Bem-vindo aos 80. Eu já estou indo para 80. Eu estou indo para o 90. Então, bem-vindo a 80. Nós estamos. Oi, tenta. É 80. E eu não venta. Porque quando eu chegar aos 90, não vou mais ventar para ninguém. Vai poder um
calor muito grande aos amigos. Você está vendo onde é que está se metendo, né? E é em 70. Mas ainda estou no início aí da década de 70. Então, ainda estamos, né? Eu sou um sexagenário. Na idade do sexo, não há sexo. Mas tem um livro na Academia de Ciências da Rússia que agricultores chegam a 140 anos. Está acima do Guinness, né? Mas essa questão da longevidade é uma coisa que a gente vê que é crescente, né? Ainda bem na mandada. Então, Tinoco, não sei se tem mais alguém que queira colocar, assim, mas a sua apresentação, assim, como sempre, né? Ela vai no estado da arte, né? Assim, do conhecimento humano, né? As suas contribuições são sempre muito positivas, né? E enriquecedoras, né? Agora mesmo, tanto a exposição, né? Do aspecto didático, como a proposição, né? De realmente, né? De utilizar isso como moribundo, é uma proposição muito sagaz, eu achei, né? Porque realmente ela levanta um interesse, assim, uma coisa, não, vou usar isso com aluno, vou usar isso com uma experiência, mas olha como moribundo, né? Ele levanta alguns interesses filosóficos, religiosos, médicos, né, também. Tudo, né, é um campo de interesse, né, porque esse assunto realmente ele é polêmico, e de você levar um registro. Eu acho que o mais importante disso tudinho, né, aí como você colocou, é ter um registro, e aí vamos, né, as hipóteses, mas você, poxa, você tem um fenômeno, está aqui registrado, vamos explicar qualquer que seja a abordagem, e as são múltiplas, né, abordagens aí mais diversas. Aí eu queria passar para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar, né, o nosso encontro de hoje, sempre lembrando que sábado, né, todos os sábados às 9h30, temos o nosso espaço e, por favor, para as suas considerações finais. João Mir, você me dá uma partezinho rápido? Pois não. Porque em homenagem à ideia de Tinoco, tá? Que além de tudo, além de brilhantismo, é factível, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante em produção de ciência dentro do nosso contexto, principalmente do nosso contexto. Então, a minha definição de inovação, que eu há muito tempo eu defendo, é fazer bem, diferente e melhor. Melhor de que maneira? Menor custo, menor tempo, tá? Menos energia que você possa gastar. E aí eu criei para todos os meus alunos, quando dizendo na graduação e também na pós-graduação, eu inventei a Melô da inovação. Então eu queria cantar a Melô da inovação, tá? Em homenagem ao Tinoco. Tá? É assim, bem diferente, melhor. Bem diferente, melhor. Menor tempo, menor custo, menos energia. Menor tempo, menor custo, menos energia. Bem diferente, melhor. Bem diferente, melhor. Tá? Parabéns, Tinoco. Bem, eu queria aproveitar, já que nós chegamos ao final, para agradecer ao convite do Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica, pela oportunidade que vocês me deram. Eu não conheço alguns dos senhores que estão aqui, mas dizer que para mim foi uma satisfação muito grande e eu espero revê-los breve em outros eventos, quem sabe nesse projeto. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigado a todos. Até bom final de manhã. Bom final de semana. Muita luz. Tchau. Excelente, excelente. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, professor Walter. Professor Walter, obrigado. Até a próxima a todos.